Deus seja louvado. Queremos ministrar a palavra de Deus. Queremos falar o que aconteceu depois das 3 cruzes. Aleluia. Depois das 3 cruzes. Os irmãos sabem que Jesus foi crucificado ao lado de 2 salteadores, ao lado de 2 gatunos, ao lado de 2 bandidos. E Jesus morre primeiro. E quando chega a hora, aproximava-se, não é? O sábado. Então, era costume dos judeus que aqueles que estavam no madeiro fossem removidos, fossem soltos do madeiro. E quando os soldados vão para lá, vendo ainda os bandidos em vida, a Bíblia diz que torturaram eles, partiram as pernas deles, acelerando a morte deles, e eles morreram assim. Mas quando chegaram até Jesus, acharam que ele já estava morto, viram que ele já estava morto. Mas um dos soldados, pegando a sua lança, feriu o lado de Jesus. Quando ele fere o lado de Jesus, ele vê que sai água. Quando ele vê que sai água, aquilo mexe com ele. E ele diz: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Os 3 morreram, mas com destinos diferentes. O primeiro que morre, aquele que zombou de Jesus, o destino dele foi para o abismo, porque não se arrependeu. Aquele que se arrependeu e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, são 2 destinos bem diferentes. Um foi para o paraíso e outro foi para o abismo, outro foi para o inferno. Quer dizer, todo aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele ganha um direito por Jesus, ganho na cruz, de acessar as portas celestiais, ter uma vida nova. Mas quem não aceitou a Jesus, quem não entregou a sua vida para Jesus, esses irão para o abismo. Mas essa história é verídica, é real. Céu e inferno existem? É claro, existe. Os céus são reais. E é para lá que vão todos aqueles que deram as suas vidas, todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. Por isso, se estás aqui nesta manhã e ainda não entregaste a tua vida para Jesus, hoje mesmo não saia deste lugar sem antes entregar a tua vida para Jesus, porque essa vida é muito curta, essa vida oferece uma esperança muito enganosa, muito enganadora. Há pessoas que colocam as suas esperanças nas coisas que esse mundo pode oferecer, mas esse mundo é enganador. Existe um lugar para onde vão, existe um lugar para onde caminham, existe uma trajetória que é feita por aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses vão para a eternidade nos céus de glória.
Aleluia. O que acontece aqui é que primeiro Jesus, os três vão enfrentar a morte, mas destinos completamente diferentes. Os dois bandidos, mas na morte de Jesus havia uma missão. Jesus tinha uma missão com a morte dele. Jesus tinha um objetivo ao morrer por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Por que Jesus teve que vir morrer por nós? Porque Jesus precisava enfrentar a morte. Jesus precisava passar pelo teste, pela prova da morte. O que é a morte? Aleluia. O que é a morte? A morte é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema orgânico. O que quer dizer que a vida é o fim de um processamento biológico. Quer dizer, quando alguém morre, todo o processo biológico termina. O sangue para de circular, o coração para de bombear, as células no seu corpo morrem, o sistema sanguíneo é bloqueado o sistema respiratório também e consequentemente o cérebro deixa de receber oxigênio, o seu sistema, seu aparelho digestivo deixa de funcionar. Não importa o que ele comeu antes de morrer, mas depois da morte, todo o sistema tudo termina. Por isso, essa vida é muito enganosa. Aí nós podemos estar com as roupas mais bonitas, mais belas e mais caras, mas um dia esse sistema biológico, esse processamento biológico vai parar. Aleluia. E a morte, desde então, apresentou-se como o maior inimigo dos viventes, o maior inimigo dos animais, o maior inimigo dos homens, da criação, o maior inimigo da coroa, da criação de Deus, que são os humanos, a imagem e semelhança de Deus. Todos que vieram antes de Jesus tiveram que enfrentar esse processamento da morte, tiveram que lidar com a questão da morte. E é bem verdade que os seres humanos naturalmente temem a morte. E uma das características da morte é a temibilidade. O que quer dizer que todo ser humano tem medo da morte. Aleluia. Os homens têm medo da morte. E quando os homens manifestam um medo pela morte, ali então, pastor Luiz, a morte começa a festejar. A morte percebe que ela tem uma vantagem diante dos seres humanos. A morte começa a ver que ela tem uma supremacia diante dos seres humanos. A morte começa a ver que ela tem uma grandeza diante dos seres humanos, porque reis morrem, reis são destruídos pela morte, governantes são destruídos pela morte,
milionários são destruídos pela morte, príncipes são destruídos pela morte, filósofos, cientistas, sábios são todos destruídos pela morte. Ninguém consegue resistir à morte. Então a morte apresentou-se diante dos humanos como o mais potente, como o mais poderoso, como o invencível, até que chegasse a hora do Senhor Jesus enfrentar a morte. Aleluia! A Bíblia diz: Jesus teve que enfrentar, Jesus teve que desafiar, Jesus teve que combater com a morte. Aleluia! Amém! Jesus teve que combater com a morte. Chegou a hora de Moisés lidar com a morte. A morte derrotou ele. Chegou a hora de Abraão, o pai da fé, lidar com a morte. A morte derrotou ele. Chegou a hora de Josué, o homem que fez o sol parar. A morte derrotou ele. A morte derrotou grandes valentes como Davi, rei. A morte derrotou Salomão, o rei mais sábio que passou por esta terra. A morte também derrotou mulheres como Débora. A morte também derrotou Sara. A morte derrotou mulheres como Esther. Então a morte não tem preferência. É homem, ela matou. É mulher, também matou. Então a morte não tem preferência. Quando ela chega, ela vai ter que derrubar. Ela foi até os profetas, homens que falaram da parte de Deus. A morte derrotou Elias. Elias foi arrebatado, mas aqueles que ficaram, Jeremias, foi derrotado pela morte. A morte derrotou Daniel, o sábio profeta vidente. A morte derrotou Ezequiel. A morte derrotou Joel, aquele que profetizou a descida do Espírito Santo. Pode profetizar, mas ele vai ter que passar pelo teste da morte. E quando ele chega no teste da morte, a morte derrubou ele. A morte derrubou João Batista, o profeta. A Bíblia, pelo Senhor Jesus Cristo, está escrito: dos nascidos de mulheres, ninguém é superior a João Batista. Mas ninguém é superior. Aquele que é superior também pela morte foi derrubado, João Batista. Agora está a chegar a hora de Jesus. Chegou o momento de Jesus enfrentar a morte. Aleluia! A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, a morte é o último inimigo a ser derrotado. Aleluia! Jesus vai enfrentar a morte agora. Aleluia! Aqui começa o filme. Agora começa aquela adrenalina. Jesus está lá na cruz, prestes a morrer. Jesus está lá na cruz para dar a sua vida. A morte também está preparada. A morte também preparou o seu aguilhão. Por isso é que a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 em diante, a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Como é que isso acontece? Jesus está na cruz para enfrentar a morte. Jesus está na cruz para combater com a morte. Jesus está na cruz para desafiar a morte. A morte também está mesmo aí, bem atenta, bem preparada. Hoje eu acabo com ele, porque está escrito a respeito dos homens: do pó vieste e do pó para o pó vocês voltarão. Só que a morte não sabia que o pó que estava na cruz era um pó completamente diferente. Era um pó completamente diferente. Aquele pó era completamente diferente. E a morte está olhando para Jesus. Hoje acabo contigo. Hoje eu acabo contigo. Jesus disse
disse em João capítulo 10, Jesus disse: a minha vida ninguém me tira, a minha vida é minha, eu dou, eu é quem dou, ninguém pode me tirar, eu dou e a tomo de volta. Quer dizer, eu morro, mas também ressuscito de novo. Os irmãos estão a entender isso? Jesus está a dizer: eu morro, eu vou morrer, eu dou a minha vida, mas eu também tenho poder para tomar ela de volta. Eu tenho poder para dar a minha vida, para morrer, mas também tenho poder para trazer ela de volta. Jesus está aí. Ele diz: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou, eu é quem ofereço. Se Jesus é quem dá a sua vida, se Ele é quem oferece, isso vai ser igual àquela expressão de Jesus Cristo lá na cruz. Aleluia. Por isso, não foi a morte que matou Jesus, não foi Caifás que matou Jesus, não. Isso é engano de Satanás, aleluia. Não foi Pilatos que matou Jesus, nem tampouco a morte que matou Jesus, não. Porque quando a morte ia se aproximar para matar Jesus, Jesus lhe antecipou. Quando a morte ia se aproximar, Jesus lhe antecipou: não, você aqui não toca, você aqui não mexe, essa vida é minha, e você não tem poder para tirar a minha vida ou morte. Por isso, ouça bem o que eu vou dizer, ouça bem agora. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. O aguilhão da morte não resistiu diante de Jesus. O que é o aguilhão? O aguilhão é aquela seta, imagine um pau, não é? Um pau, e na ponta, no extremo do pau, imagine um pau de vassoura, ok? Amém. Aí vamos colocar um ferro, espécie faca, bem afiado. Aleluia. O aguilhão era usado no pastoreio dos bois. Quando os bois estavam assim a charruar, então eles usavam o aguilhão. Se o boi tentar parar, lhe picam com o aguilhão, ele levanta e começa a andar. Se o boi tentar parar, picam. Se ele tentar recuar, picam. Então o destino dele é só para frente, aleluia. Então a morte estava convencida que tudo aonde ele pica vão lhe obedecer. Ela estava convencida que aonde ela tocar vão lhe obedecer, e pensou que Jesus era mais um obedientezinho que vai lhe obedecer, que vai aceitar o aguilhão da morte. Mas quando o aguilhão da morte se aproxima de Jesus pela primeira vez, o aguilhão é quebrado em nome de Jesus, aleluia. Por Jesus o aguilhão foi quebrado. Aleluia. Jesus agora vai ter que cumprir a missão. Qual é a missão da morte de Jesus? A missão dele é o resgate de toda a humanidade. A missão dele é o resgate de toda a criação. Aleluia. Jesus, segundo a palavra de Deus, abre aí Efésios capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz que, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu.
que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Então, Jesus na sua morte, ele vai descer às partes mais baixas da terra. Ele vai até ao inferno. É que naquele dia, entenda, naquele dia, quando Jesus morre, havia uma festa muito grande lá no estádio do inferno. Aleluia. Jesus está descendo às profundezas do inferno. Enquanto Jesus vai se aproximando, a festa é grande. Eu não sei se era um siga, não sei o que. Amém? Aleluia. Não sei se era um siga, não sei o que. Mas naquele dia, todos os demônios tiraram férias. Todos os demônios tiraram folga, saíram da terra e foram todos para aquele estádio cheio, estádio do inferno, para festejar, porque matamos Jesus, acabamos com Jesus. Mas a grande verdade é que não acabaram com Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Porque existe uma diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus é o filho de Maria, o Cristo é o filho de Deus. Amém? Então, Jesus era a armadilha para o Cristo segurar a morte pelo pescoço. Aleluia! Jesus era a armadilha para o Cristo apertar a morte pelo pescoço. E Jesus vai descendo até aos infernos. Quando ele chega lá na porta, no portão do inferno, os seguranças que estavam lá a controlar, automaticamente fogem da porta. Por quê? Porque a luz de Jesus brilha 3 vezes mais que o sol. Como é que num lugar tão escuro como este, estamos a ver essa toda luz? Aleluia! Jesus está no portão. E lá dentro, no estádio do inferno, havia lá uma festa. Todos os demônios naquele dia, os que comandam tráfico de droga, estavam lá, tiraram folga. Os da prostituição tiraram folga, foram todos para lá. Os da prostituição, os da bandidagem, do crime, do homicídio, todos foram lá para o inferno, tiraram uma folga de alguns dias. Os da feitiçaria também foram todos para lá, tiraram uma folgazinha. Vamos lá. Os da mentira, os do engano, os da fofoca, também todos foram para lá. Todos, todinhos, encheram o estádio do inferno a festejar. Aí o DJ meteu aquela música da Beyoncé, meteu aquela música ali e começaram a festejar aquelas músicas com aquelas todas orgias. Quando Jesus ia se aproximar, atenção, quando Jesus ia se aproximar do portão, ela ainda não entrou, apenas se aproximou do portão. Lá dentro do estádio do inferno, enquanto o DJ tocava aquelas músicas, de repente houve um circuito, a música parou. A música parou porque Jesus chegou. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui nesta manhã. Aleluia! Toda festa do diabo contra a tua vida hoje parou. Porque Jesus chegou. Quando Jesus chega, toda a festa do diabo vai ter que acabar. Podemos profetizar mais. Toda a festa do diabo nesta cidade, hoje mesmo, estamos a declarar: parou. Porque Jesus chega. Houve um circuito lá dentro. A música parou. Aí Satanás chama o seu amicíssimo, Apolion Beelzebu. Vai, procura saber o que está acontecendo. Vai ver aí na eletricidade. Olha, Satã,
o que acontece não é apenas na eletricidade, até a rede de internet também baixou. É que Jesus chegou, é um circuito total, tudo para, tudo muda, o ambiente muda. Jesus ainda não entrou, está lá fora, aleluia, ainda está lá fora. Aí Satanás chama o seu demônio especialista em detectar pecado, em detectar pecadores. Quando ele chama esse demônio especialista em detectar pecados, aí o especialista vem até ele com a sua tablet e começa a investigar. Porque quando uma alma está indo para o inferno, ele já recebe todas as notificações. Esse é o João de Matos, esse é o fulano não sei o que, esse é o Agostinho, esse é o... ele viveu assim, fez isso, cometeu toda espécie de pecado. Então, quando ele chegar aqui, a secção dele ela naquele lado, é presidente, a secção dele é daquele lado, é governador, a secção dele é daquele lado, é empresário, a secção dele é daquele lado. Essa aqui era feiticeiro, a secção dele é daquele outro lado. O inferno está organizado, é por secções, aleluia. Estamos a entender? E esse demônio começa a pesquisar a respeito do que está acontecendo. Que alma é essa que está causando interferência aqui? Aleluia. Eu quero dizer que Jesus vai causar muita interferência na tua vida. Todo plano do diabo contra a tua vida terá uma interferência por causa da presença de Jesus na tua vida. Aleluia. Aí o especialista começa a pesquisar. Essa aqui, calma aí. Estou a receber notificações dos pecados dele. Mas calma aí, está muito estranho. Porque ele tem muitos pecados. Como assim? É que ele, calma aí. Ele está carregando. Lembras daquela vez quando tentaste Eva e Adão lá no deserto? Aqui também está, ele também está carregando o pecado de Adão. Também está carregando o pecado de Abraão. Também está carregando o pecado de Sodoma e Gomorra. Também está carregando o pecado. Também está carregando os pecados dos profetas. Mas como é assim? Como é assim? Mas o mais estranho, chefe, o mais estranho é que ele também está carregando pecados de pessoas que ainda não vivem, que nós não conhecemos ainda. Como assim? Mestre, acaba de cair uma nova notificação. Consegui algo. Ele está aqui, o cadastro dele. Nasceu em Belém da Judeia, concebido da Virgem Maria. Aos 30 anos foi batizado por aquele profeta João Batista. Olha, mestre, acaba de cair uma outra notificação. Calma aí, mestre, aqui está dizendo que quando ele tinha 30 anos, lhe mandaste transformar pedra em pão, mas chataste. Lhe mandaste se atirar da montanha. Aqui está dizendo que chataste. Está a dizer também, lhe mandaste te adorar, mas a resposta é que chataste. Mestre, quem é esse afinal? Aleluia! Satanás na tua vida já chatou. Vai chatar. Na tua família já chatou. Ele chatou. Calma aí, mestre, acaba de entrar mais uma notificação. Calma aí, ele morreu com 33 anos, mas ele está carregando tantos pecados. Mas aqui acaba de entrar uma outra notificação que ele nunca pecou. Nunca pecou. Como assim nunca pecou, mas está a carregar pecado de todo mundo? Está a carregar esses todos os pecados.
pecados. Aleluia. Aí a resposta foi dada por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que Jesus. Agora, ele não precisa bater a porta. Ele não precisa pedir autorização para entrar no inferno, porque tudo é dele. Tudo lhe pertence. Olha, o diabo é mesmo muito mentiroso. O diabo não tem nada, ele não inventou nada. Aleluia, amém. Até o inferno onde ele está também não é dele, é de Deus. Deus é quem criou o inferno. Se Deus lhe chutar, ei, aleluia, amém. Ele não tem casa, amém. O diabo não tem biva, o diabo não tem cubico, amém. Por isso o teu cubico é mesmo teu cubico, não é do diabo. Quem manda no teu cubico é Jesus, aleluia, aleluia. Aí o diabo engana muita gente, que eu vou te dar, que eu vou te fazer isso. É mentira, o diabo é mesmo muito mentiroso, aleluia. O diabo é enganador, ele é mentiroso desde o princípio. Nós vamos ver pessoas hoje, a Bíblia está dizendo, olha, pessoas são enganadas pelo diabo. O diabo mente que vai dar aquilo, mas é tudo engano do diabo, porque ele não tem nada para te dar. Ele não tem nada para dar nessa geração. Ele não tem nada para dar na tua família. Ele não tem nada para dar. Ele é mentiroso. Aleluia. Jesus está na porta. Não precisa bater a porta, missionário Pilates. Aleluia. Ele só faz assim, com seu olhar, aleluia. A porta começou a abrir sozinha. Aleluia. Jesus está a entrar agora no estádio do inferno. Ele parou o siga, não sei o que. Estavam lá todos os demônios. Ele parou com aquela barulhada toda. Aleluia. Está a entrar. É um estádio lotado de demônios. Estão todos lá. Apolion, os Beelzebus, estão todos lá. Todos os demônios estão lá a comemorar, cada um com seu champanhe, cada um com a sua garrafa de vinho, whisky, droga, cocaína, lhamba. Estão todos lá com cerveja. Uns também estavam lá com cucas. Transportaram tudo naquela festa. Todos os demônios estavam lá. Jesus começa a dar os passos até lá no centro do campo. Todos os demônios começaram a olhar. Mas quem é este afinal? Que matéria é essa? Que disciplina é esta? Que ser é este que entrou aqui? Satanás sabia quem ele é. Satanás sabia quem entrou ali. Satanás sabia quem era aquele que estava naquele lugar. E Jesus diz: Satanás, vem cá.
todos os demônios assistindo o rei deles. Mas quem é esse que está a fazer o nosso rei vir mesmo a se arrastar assim? Que nem só consegue pegar as asas dele estragada para voar. Satã, eu te venci, eu derrotei a morte. Dê a chave da vida do Pilates. Dê a chave da vida da Teresa. Dê a chave da vida da Joana. A chave da vida do Miguel. A chave da vida do João. A chave da vida do Luiz. A chave da vida do Iambinho. A chave da vida do Eliasaf. A chave da vida do Ezequiel. A chave da vida do Papamangango. A chave da vida do Teodoro. A chave da vida do Adolfo. Dê a chave. E para que se cumpra o que foi proclamado em Gênesis, que da semente da mulher, da semente da mulher, nasceria aquele que esmagaria a tua cabeça, boca no pó. A tua vida foi resgatada. Você não é escravo do diabo. Você não é escravo de Satanás. Tua família não é escrava do diabo. Tua família não foi constituída para ser escravizada pelo diabo. A tua família custou o sangue de Jesus. A tua família custou o resgate de Jesus. A chave da tua vida, a chave da tua família não está com o diabo, não está com o inferno. Por isso podem colocar o teu nome na garrafa, podem colocar a fotografia da tua família na garrafa. Vai chatar, não vai funcionar. Porque Jesus, 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 Jesus morreu por você. Jesus sai das profundezas
Jesus sai das profundezas. Domingo, 0 horas, no começo de um novo dia. Aleluia. A Bíblia diz que a pedra rolou, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Eu tenho uma notícia para os irmãos aqui nessa manhã. Jesus não está na cruz. Jesus não está morto. Num dia como hoje, Ele estava carimbando a nossa vitória para sempre. Por isso celebre o nome dEle. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que de madrugada, aleluia, de madrugada. Sabe o que aconteceu de madrugada? Maria Madalena estava aí lá para o sepulcro. Quando ela caminhava para o sepulcro, chegando ao sepulcro, ela depara-se com 2 anjos. E os anjos dizem para ela, fazer uma questão: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que procuras o vivente entre os mortos? Aleluia, aleluia. Por que procuras entre os mortos o vivente entre os mortos? Eu queria abrir aqui um parêntese muito rápido, aleluia. Porque, pastor Denilson, tem pessoas que estão a procurar a coisa errada. A coisa que ele procura, que ele precisa estar na igreja, mas foram no cemitério. Está a procurar no cemitério o que está aqui dentro da igreja. Está a procurar lá fora o que está aqui dentro da igreja. Está a procurar no cemitério o que está aqui dentro da igreja. Aleluia, amém. E o diabo é muito enganador, ele mente muito. Ele diz, vou te dar carro, vou te dar um cargo, por isso mata aquela tua prima. Para você permanecer aqui, mata aquele teu tio, mata aquele teu irmão, mata aquela pessoa, para você permanecer aqui neste cargo, para você receber mais dinheiro, para você ser um empresário de sucesso. Mata mais alguém, mata aquela pessoa, e você será um homem muito bem sucedido. As tuas finanças vão crescer. Mas estão a procurar a coisa errada, aleluia. O que estão procurando está aqui dentro da igreja. Nós aqui em Cristo, para a gente evoluir, não precisamos matar ninguém. Antes, alguém morreu por nós, por isso a gente avança. Antes, alguém morreu por nós, por isso a gente cresce. Antes, alguém morreu por nós. Ninguém nos manda matar ninguém. A única pessoa que Ele manda matar é nós mesmos. Morra para ti mesmo. Aleluia! O diabo castiga. Você vê mesmo? Bem bonitinho mesmo. De dia está conduzindo mesmo o carro dele, mas quando chega a 0 hora, tá ali, mandei tomar banho no Caculuvari. Tá amarrado. Tá quebrado isso. Diga, tá amarrado. De dia mesmo tá aí todo fofinho, mas quando tocar 1 hora vão te acordar para ir no cemitério comer morto. Diga, tá amarrado. Diga, está quebrado. Diga, vai embora, Satanás. Aleluia. Nós não precisamos sacrificar ninguém. Alguém já morreu por nós. Pela morte de Jesus, você cresce. Pela morte de Jesus, você avança. Pela morte de Jesus, você rompe. Pela morte de Jesus, você está confirmado para triunfar. Pela morte de Jesus, você está destinado para reinar.
Jesus foram salvos. Quem Jesus morreu por ele. Quem Jesus derramou seu sangue por ele. Eu te dou 20 segundos. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore Ele. Exalte Ele. Glorifica o nome dEle. Porque vencer